Jonas. No capítulo 4, Jonas, nós vamos ler o capítulo 4 a partir do verso 1 até o fim do capítulo. É um texto bastante conhecido da igreja e nós gostaríamos de refletir com os irmãos, expondo esse texto, nos lembrando aqui da ideia central desse livro, né? Que é a ideia de um Deus que trata o coração do seu mensageiro a partir da sua grande compaixão, né? Essa é a ideia central do livro de Jonas. Muitos de nós, na verdade, pensamos que o livro de Jonas tem um foco na salvação dos ninivitas. Se assim o fosse, não precisaríamos do capítulo 4, porque os ninivitas se convertem no capítulo 3, está tudo resolvido, não é assim? Mas existe o capítulo 4 que nos mostra que o centro desse texto é o trabalhar de Deus no coração do seu mensageiro, para que ele entenda a abrangência do amor e da misericórdia, da bondade, da compaixão desse Deus. Como essa mensagem se aplica a nós hoje, se aplica de maneira que nós todos somos mensageiros do Senhor hoje, não é verdade? Mesmo que não tenhamos necessariamente uma vocação missionária, transcultural ou mesmo pastoral, todo cristão é chamado a ser um mensageiro do Senhor. E com isso em mente, nós vamos ler o capítulo 4 de Jonas. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Normalmente a gente lê na NVI, mas é bom que você pode comparar aí as versões. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que eu até quero morrer. E Deus disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos mais uma vez. Amado Deus, nós queremos clamar, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, a Tua presença nos ilumine nesse momento, que Tua palavra encontre lugar nas nossas mentes e aplicação nas nossas vidas diárias. Assim nós seremos gratos
no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, deixa eu contextualizar vocês. Vocês já conhecem a história, mas a gente começou no capítulo 4 com a adversativa aqui, né? Mas Jonas ficou muito aborrecido. E eu queria aqui brevemente lembrar os irmãos o que aconteceu antes. A gente sabe que a palavra de Deus veio a Jonas. Mas quem é Jonas, filho de Amitai? Onde é que aparece na Bíblia essa história de Jonas a mais? Porque o livro de Jonas não explica de onde ele veio, qual era o período que ele estava exercendo o seu ministério. Então, quero rapidamente aqui contextualizar os irmãos. Em 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 26, você encontra um texto no qual o Senhor usou um profeta para falar com Jeroboão, na época o rei era Salomão, dizendo que Jeroboão iria assumir parte das tribos de Israel por causa da postura errada que Salomão estava tendo. Mas que Deus ia ter misericórdia, não ia fazer isso enquanto Salomão vivesse. Então, ficou feita essa promessa no final do capítulo 11 de 1 Reis. E no capítulo 12 a gente encontra justamente a divisão dos reinos. Roboão, filho de Salomão, recebe uma visita dos israelitas junto com Jeroboão, dizendo: olha, o seu pai Salomão botou um jugo muito pesado na vida da gente e a gente não consegue fazer muita coisa aqui, não tem como só aliviar não. E ele pede conselhos e os conselheiros dizem: olha, melhor se aliviar mesmo, e aí você vai ganhar o povo, vai ter um bom reinado e tal. E ele pede conselho também a seus amigos, que dizem: homem, bota pesado, besteira desse aliviar para o povo. E Roboão dá ouvido aos seus amigos e pega pesado com o povo, e Jeroboão está no meio do povo. Então existe uma rebelião ali, na qual existe um racha, o famoso racha das tribos do norte e tribo do sul. 10 tribos de Israel no norte passam a ser então lideradas por Jeroboão, e Judá, né, as 2 tribos do sul ficam com Roboão. O que acontece? O povo quer ir para Jerusalém adorar. Só que Jeroboão pensa assim: rapaz, se o povo for para Jerusalém, vai dar ruim, eles vão querer ficar com Roboão lá. E ele, com medo de perder o povo, faz bezerros de ouro e diz: está aqui os deuses de você, não precisa ir lá para Jerusalém, não. Adora aqui mesmo em Betel, adora aqui em Gilgal, que vai dar certo. E ali começa então um padrão na tribo do norte de adoração idólatra. Tanto que Jeroboão é usado como um exemplo de erro, né? Como Davi é usado para um exemplo bom, né? E você vai lendo o livro dos reis, vai vendo: o rei fulano de tal fez o que era bom aos olhos do Senhor, segundo o seu servo Davi. E a maioria, como sabe bem Fagner, que gosta muito dessa parte, rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo, e não deixou de andar no caminho de Jeroboão, né? Então Jeroboão virou um exemplo de uma coisa ruim. Então quando você atravessa o livro dos reis, chega no capítulo 14, no livro de 2 Reis, a partir do verso 23, Isaac que vai projetar aqui, você encontra o exato momento onde Jeroboão II, que não é o Jeroboão filho de Nebate, estava reinando, né? Diz que no 15º dia do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, é outro Jeroboão, se chama Jeroboão II, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou quantos anos? 41 anos. Foi um reinado longo, certo? Pode passar, Isaac. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de quem? Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro lá, que levaram Israel a cometer. Eu não vou continuar a leitura, mas até o 28 eu vou resumir para você. Esse Jeroboão, mesmo fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, Deus tem misericórdia de Israel, porque disse que era amargo o sofrimento que Israel estava tendo, e Deus tem misericórdia e usa um profeta. Que profeta foi esse que ele foi usado? Jonas, filho de Amitai, para que por meio de Jonas, filho de Amitai,
Israel tivesse um respiro, tivesse um livramento, a palavra essa usada. Então, o que é que estava acontecendo? Israel estava sendo liderado por um rei idólatra. Se você puder ler depois o capítulo 4 e 5 do livro do profeta Amós, vai perceber que há ali uma corrupção na justiça também. Ou seja, Amós, que era contemporâneo de Jonas, detona ali a justiça que havia em Israel, dizendo que havia uma opressão com os pobres, não havia um respeito, havia uma grande corrupção. Então, simultaneamente que o povo estava tendo respiro, tendo um momento de paz, politicamente falando, de avanço, de reconquista de territórios que haviam sido perdidos, né? Estabelecendo os limites como foram na época de Davi e de Salomão, ou seja, politicamente o negócio estava bom, espiritualmente o negócio estava ruim. Havia um declínio, uma corrupção, uma idolatria igual na época do rei Jeroboão I. Então, havia uma ascensão política, né, um nacionalismo ali exacerbado, todo mundo vendo que estava tudo dando certo. Simultaneamente, o povo cada vez mais se esquecia do Senhor e da sua lei. Então, esse era o contexto no qual Jonas estava profetizando. E estava profetizando, vamos dizer assim, coisas boas. Ele dizia, olha, vá lá, meu rei, que você vai conseguir alcançar, vai vencer essa... E eles iam lá, venciam os assírios e estabeleciam ali mais um território. E Jonas, sendo bem quisto como profeta nesse período. Então, é nesse contexto que Jonas recebe uma palavra do Senhor, no contexto em que Nínive e os assírios, de maneira geral, estavam fracos. No contexto em que Israel estava forte, de maneira militar, de maneira política. E Jonas recebe então a palavra do Senhor dizendo para ele pregar para os ninivitas. A gente já sabe, Jonas não quis fazer isso, não quis ir pregar aos ninivitas. E o texto bíblico diz que ele se esforçou grandemente, mas para fugir do Senhor. Né? Tem uma progressão ali no versículo 3 do capítulo 1, onde Jonas desce para Jope, que é uma cidade portuária, procura um navio que está indo para Tarsis, encontra esse navio, compra a passagem desse navio, embarca no navio e repete de novo no final do versículo, para fugir da presença do Senhor. E é uma ênfase porque nesse mesmo versículo no início diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Então, Jonas estava oficialmente, depois de receber um direcionamento do Senhor, uma ordem do Senhor, estava dando as costas, literalmente, porque Deus disse, vá para Nínive, né, que era em terra, cerca de 800 e poucos quilômetros que ele tinha que se dirigir para Nínive, só que ele vai pelo mar e vai para o caminho contrário, para Tarsis, a nossa conhecida Espanha hoje. E se Jonas desobedece, a natureza, no livro de Jonas, obedece ao Senhor. Deus parece o maestro da natureza nesse livro, onde ele diz que, no versículo 4, enviou um vento forte e uma tempestade começa a assolar o navio, de maneira que o navio quase que quebra. Esse é o que o texto diz. E os marinheiros ficaram, o texto bíblico diz que ficaram com medo. Gente, a gente é fácil ficar com medo no mar, né? Você vai pegar uma carona com o Jânio, né, dentro do navio, que ele estiver lá dirigindo. Se tiver uma tempestade grande, você olha para Jânio. Se Jânio estiver de boa assim, ó, então você fica de boa. Agora, se Jânio estiver desesperado, é hora de você ficar desesperado também. Não é verdade? Essa era a situação. Os marinheiros estavam todos desesperados. Os caras jogaram, diz o texto, a carga fora do mar, no mar, para ver se o negócio melhorava. Não funcionou e estava no nível que cada um estava clamando ao seu Deus. E estava no nível que não só cada um estava clamando ao seu Deus, mas o capitão do navio foi verificar se está... Ei, você está orando mesmo? Cadê? Tá não. E ele chegou no final do navio, lá no porão, e encontrou Jonas fazendo o quê? Cochilando profundamente. E ele disse, você está ficando doido, meu amigo.
dormindo? O navio aqui despedaçando. Vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele vai se lembrar de nós e a gente não pereça, não morra. E Jonas vai lá fazer, se levanta, né? E os marinheiros, não satisfeitos, entram em contato com Jonas. E aí? Eles jogam as sortes e a sorte cai em cima de Jonas. Você acha que foi a sorte mesmo? Não foi o Senhor que fez cair sobre Jonas essa sorte? O que é que acontece? Jonas é descoberto. O pessoal diz: quem é você? Para onde é que você vai? Você faz o quê? Você é de onde? Vai para onde? Né? E Jonas diz: eu sou hebreu, temo o Senhor dos céus que fez o mar e a terra. Só isso. Aí os cabas se desesperam, porque Jonas já tinha contado para eles que estava fugindo do Senhor, só que eles não sabiam quem era esse Senhor. E eles ficam desesperados e dizem: você está ficando doido, o que é que a gente faz agora? Jonas diz: me jogue no mar, que aí o mar vai se acalmar. Essa história toda vocês já sabem, estou só contextualizando, lembrando vocês. O que acontece? Eles tentam remar, tentam correr atrás e não dá certo, e eles dizem: é melhor jogar Jonas no mar mesmo. Mas antes de jogar Jonas no mar, os marinheiros fazem uma oração. A Bíblia diz que eles clamam a Deus e dizem: Senhor, não bota a culpa na gente não. Você viu, a gente tentou remar aqui, esse sangue inocente não está na nossa cabeça, porque o Senhor fez segundo foi do teu agrado. E jogaram Jonas e o mar se acalmou. O capítulo 1 termina o texto dizendo que o Senhor ordenou a um peixe grande e o peixe grande engoliu Jonas. Você percebe que nesse capítulo o vento obedeceu ao Senhor, o mar obedeceu ao Senhor, os marinheiros obedeceram ao Senhor, o capitão obedeceu ao Senhor, mas Jonas não obedeceu ao Senhor. Até o peixe obedeceu ao Senhor, mas Jonas não. Fugindo da presença do Senhor. Uma vez jogado no mar, Jonas, aquele que não estava aparentemente se preocupando com a morte, né? Porque no meio da tempestade ele não estava nem aí, estava indiferente, estava dormindo lá no porão. E não sei se você percebe, havia uma progressão de Jonas descendo. Desceu para Jope, desceu para dentro do navio, desceu para o porão do navio. E Deus disse: você quer descer, meu filho? Vai descer do navio. Né? Foi jogado para dentro do navio. Só que uma vez jogado para fora do navio, o mar era a morte para os judeus. E os judeus, então, eles tinham essa noção de que o mar era uma coisa desconhecida e, portanto, só poderia levar à morte. Então Jonas começa a se desesperar, e você vê isso no capítulo 2, em uma espécie de poema, de salmo de livramento, no qual ele começa dizendo que foi lançado pelo Senhor, né? E diz que na angústia dele ele clamou ao Senhor. Que angústia era essa? Era Jonas se afundando. E ele começa a descrever: as tuas águas, né, se enrolaram na minha cabeça, as ondas, as vagas. Pensei que não ia mais ver o santo templo do Senhor. Jonas começa então a perceber que ele não queria a morte. O Senhor, eu pensei que eu queria adorar o Senhor e esse negócio aqui eu vou morrer. Ele começa a dizer que estava descendo até o fundamento dos montes e lá ia se trancar uns ferrolhos na cabeça dele, para ele ficar para sempre lá afogado. Começa a descrever essa agonia, mas ele diz que na angústia clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. E qual foi a resposta de oração do Senhor para Jonas? Foi o peixe. Foi o peixe que tirou Jonas daquela agonia. E ele começa a agradecer ao Senhor no capítulo 2. Ele agradece tanto a misericórdia que o Senhor teve dele, que ele diz no versículo 8: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Né? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Jonas então está dizendo: Senhor, o pessoal não valoriza a sua misericórdia não, mas eu valorizo. E eu vou adorar o Senhor e eu vou cumprir o ofício para o qual o Senhor me chamou. Né? E o capítulo 2 termina Jonas sendo vomitado em terra pelo peixe depois de 3 dias e 3 noites. E não acha que ele foi vomitado em Nínive não, tá? Ele foi vomitado na praia e ele teve que caminhar os seus 800 e poucos quilômetros até chegar a Nínive. O pessoal andava aí em média de 30, 40 quilômetros por dia, as caravanas. Então é muito provável que Jonas levou um mês para chegar em Nínive.
né? A gente lê assim um capítulo curtinho, né? Mas quando você estuda um pouquinho de geografia bíblica, você vê isso. E finalmente Jonas é recomissionado, a palavra do Senhor vem uma segunda vez a ele, e ele então apresenta a pregação que o Senhor, a mensagem que o Senhor tinha dado para ele, com 6 palavrinhas: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só que o texto bíblico diz que Jonas percorreu Nínive o caminho de um dia, mas que essa cidade era importante o suficiente, de tamanho, que eram necessários 3 dias para percorrer a cidade. Se você pensar comigo, dá para a gente pensar que Jonas não fez direito o negócio. Eram 3 dias e ele percorreu um dia só. E ainda, né, me parece aquela má vontade, a gente tem aquela ideia que ele tem aquela má vontade de pregar para Nínive, né? Porque Nínive era inimiga de Israel. E de maneira semelhante, nós temos um certo sentimento com aquelas pessoas que, né, não são do nosso time. A gente conhece bem essa rivalidade quando a gente fala de Brasil e Argentina, né? A gente até gosta do argentino, mas ele lá, né, o brasileiro vai soltar sempre essas piadas, né? Nínive era uma inimiga de Israel. Era um povo que não era um povo da aliança. E Jonas não fazia nenhum gosto que Nínive recebesse misericórdia do Senhor. E o que acontece é justamente isso. Ele prega um dia. E parece que tá bom, já preguei demais para esse povo. Só que o versículo 5 diz que os ninivitas creram nessa mensagem. E que começaram a proclamar um jejum. E que isso começa a se espalhar de uma maneira que não precisava mais de Jonas. Essa mensagem se espalha e chega no rei de Nínive. E aí, do mesmo jeito que Jonas se empenhou, no versículo 3 do capítulo 1, o rei de Nínive também se empenha. O texto bíblico diz que ele desceu, né? Ele se levantou do trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Não satisfeito, ele faz um decreto, e esse decreto é publicado junto com seus nobres, dizendo que nenhum ninivita devia comer nem beber, nem mesmo os animais. É claro que isso reflete um pouco a visão dos ninivitas, né, achando que talvez um animal fez alguma coisa que Deus não gostou. Mas na verdade, ele faz esse decreto e diz: olha, todo mundo tem que ficar em jejum, e não só em jejum, vocês têm que clamar fortemente a Deus. Vocês têm que se converter. Vocês têm que mudar o caminho mal de vocês. Vocês têm que deixar a violência que há em suas mãos. O rei de Nínive dá nome aos pecados da sua nação. Ali existe então um arrependimento genuíno que é reconhecido pelo Senhor Jesus nos evangelhos, falando que os ninivitas foram salvos pela mensagem pregada por Jonas. De maneira que o Senhor, no versículo 10, diz que viu o que eles fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito que faria e não fez. E aí chegamos no texto. Vou ser breve com vocês. Como eu disse, Deus tem um interesse de tratar o coração de Jonas. Ele tratou o coração de Jonas no primeiro capítulo. Ele tratou o coração de Jonas no segundo capítulo. E ele agora vai tratar o coração de Jonas nesse quarto capítulo, mostrando a ele como é que deveria ser o seu coração. Jonas então estava muito aborrecido porque os ninivitas receberam a misericórdia de Deus. Os ninivitas ouviram a mensagem e se converteram diante do Senhor. E aqui nós encontramos um primeiro ensinamento, do verso 1 até o verso 4, onde a gente vê que Jonas ficou muito aborrecido, com raiva, e ele faz uma oração ao Senhor. Aqui tem um paralelo com o capítulo 2, onde você vê Jonas
orando, clamando ao Senhor. Tem uma oração aqui de reclamação, na verdade. Está vendo, Senhor? É por isso que eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor ia ser bondoso, compassivo, tardio em irar-se, rico em misericórdia com esse povo. E eu não queria que o Senhor salvasse esse povo. Jonas cita diretamente, nas suas palavras, do verso 2, o texto de Êxodo, capítulo 34, onde Deus está proclamando quem Ele é para Israel. Êxodo capítulo 34, o Senhor está dizendo a Moisés, que queria ver da sua glória, revelando quem Ele era, o seu caráter. Ele diz que Moisés lavrou 2 pedras de tábua semelhantes às segundas, depois de terem quebrado as primeiras, e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor havia ordenado, levando às mãos as 2 tábuas de pedra. E então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. O próprio Senhor, ele disse, o Senhor, verso 6. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Se você vê o verso 7, ele diz que é um Deus que perdoa a maldade. O que é que Deus diz no capítulo 1 que subiu até ele? A maldade dos ninivitas. Deus tinha a intenção de perdoar os ninivitas desde o início. E Jonas sabia disso. A teologia de Jonas era boa. Jonas tinha certeza que se os ninivitas se convertessem dos seus caminhos, o Senhor era bondoso, compassivo e misericordioso o suficiente para perdoá-los. E ele não queria. Isso nos traz um primeiro ensinamento, que a ira ou a indignação do coração do servo de Deus, diante dos planos realizados de Deus, demonstra uma necessidade de transformação do seu coração. A nossa ira não produz a justiça de Deus. A nossa ira não faz sentido. Principalmente quando ela é feita ou é manifestada diante do que Deus fez. E aqui dá para a gente pensar em algumas implicações para nós. O que é que está acontecendo na sua vida que tem deixado você aborrecido ou com raiva do Senhor? Mesmo que você não admita. O que é que está acontecendo na sua vida que deixa você com raiva? E outra pergunta, você questiona Deus por esses acontecimentos? Você justifica algumas atitudes erradas suas diante de Deus por causa do que está acontecendo? Senhor, está vendo? É por isso que eu fiz isso. Porque o Senhor fez aquilo. É por isso que eu estou fugindo do Senhor. É por isso que eu estou desobedecendo o Senhor. Uma outra perguntinha, é razoável essa sua raiva diante do que o Senhor tem feito? Porque os acontecimentos que acontecem nesse mundo são vontade de Deus. São permissão de Deus. São decretos de Deus. O que é que está mexendo com o seu coração, como Jonas fez? O segundo ensino que a gente encontra, ainda nessa primeira parte, está no verso 5. O texto bíblico diz que Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ali ver o que aconteceria com a cidade. O segundo ensino que a gente encontra, lembrando do primeiro, é que a nossa ira diante das coisas que o Senhor tem feito só mostra que o nosso coração é que tem que mudar. Não é o que o Senhor fez que tem que mudar, é o nosso coração que precisa de transformação. Mas essa ira de Jonas também levou ele a fazer outras coisas. O segundo ensino que a gente encontra está no verso 5. A ira, a indignação do servo de Deus pode levá-lo a atitudes ou atividades egoístas, insensatas
infrutíferas. Egoístas porque Jonas não estava pensando naqueles ninivitas. Egoísta porque Jonas não estava pensando nem na vontade de Deus. Jonas estava dizendo, em outras palavras, que o Senhor não sabe o que está fazendo. Vai perdoar esse povo? O Senhor não sabe o que você está fazendo, Senhor. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, Senhor. Isso torna essa atitude de Jonas também insensata. Jonas, diz o texto, olha os verbos que acontecem no texto, saiu da cidade. Quem mandou ele para a cidade? Deus. Jonas sentou-se num lugar fora da cidade, no conforto, longe de onde o Senhor mandou ele. E Jonas não só isso, fez isso, ele construiu um abrigo ali, sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Será, meus irmãos, que isso não é contemporâneo? Será que a gente não está saindo do lugar onde Deus mandou a gente ir, sentando, cruzando os braços, para dizer, Senhor, eu quero isso aí não, eu quero outra coisa. Bora, muda isso aí. Não quero assim não. Quero diferente. Eu vou até construir uma briga aqui, eu vou sentar no conforto, na minha zona de conforto, e vou esperar o Senhor fazer a minha vontade. Porque a minha vontade é que importa. Era isso que Jonas estava dizendo. A vontade dele era que importava. Mas muitas vezes nós estamos como Jonas, saindo de onde o Senhor mandou a gente fazer. Saindo do lugar onde o Senhor nos colocou. E sentando. E esperando no nosso conforto a nossa vontade ser feita. Será que esse não é o seu caso hoje? Percebe como isso denota a infrutificação aí, né? Não sei nem se existe essa palavra. A falta de fruto. Jonas está sentado, longe de onde o Senhor colocou. Você está sentado hoje? Onde você está sentado hoje? O que é que você está esperando? Quais são as suas expectativas? São perguntas que você precisa responder. Você já saiu ou está saindo de algum lugar que o Senhor colocou você? Você está construindo um abrigo para esperar algo que não é da vontade de Deus? Mais ainda, quanta energia você está gastando construindo esse abrigo aí? É uma coisa para você refletir. Um terceiro ensino que a gente encontramos dos versos 6 ao 8. E o ensino é que, pacientemente, Deus ensina lições através da sua criação, a fim de transformar o coração do seu servo. A gente observa isso no capítulo 1, quando Deus manda a tempestade ali. A gente observa isso com um grande peixe. E a gente observa também isso nesse capítulo, quando o Senhor manda uma planta crescendo sobre a cabeça de Jonas, melhorando ali a sombra do abrigo que ele tinha feito, porque era uma região muito quente. E ali Jonas está com ar-condicionado, está de boa, uma sombrinha primeira. E pela primeira vez nesses 4 capítulos aparece que Jonas estava alegre. Aonde estava a alegria de Jonas? No seu próprio umbigo. Jonas não se alegrou quando os marinheiros se converteram. Jonas não se alegrou quando os ninivitas se converteram. Jonas não se alegrou em nenhum momento nesse livro. Só no momento que estava bom para ele. Alguma coisa diferente de nós? Quando as coisas estão ruins, será que a gente coloca a nossa alegria no Senhor? Quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade, a gente coloca a nossa alegria no Senhor? Será que nós nos alegramos de verdade quando alguém se converte aqui? Nossa alegria deve estar no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos
no Senhor. John Piper vai dizer que quanto mais nós somos satisfeitos no Senhor, mais Ele é glorificado. Ou, em outras palavras, Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. A alegria de Jonas estava em coisas temporais. O Senhor Jesus diz: ajuntem tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não podem comer. Jonas deixou de ter alegria na salvação eterna de pessoas que precisavam dessa salvação. Em detrimento a isso, ele colocou alegria em coisas temporais. Aonde está a sua alegria, meu irmão? Você está alegre porque você passou num concurso, que teve um aumento, que arrumou uma namorada? Onde está a sua alegria? Nossa alegria deveria estar nas coisas que o Senhor quer, não nas coisas que nós queremos. Nós devemos nos alegrar em ver pessoas entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Nós devemos nos alegrar em ver a misericórdia de Deus alcançando outras pessoas. Esse devia ser o coração do mensageiro. Um coração segundo o coração do seu Senhor. E é isso que e é essa a última lição que o Senhor ensina a Jonas. Até aqui o texto nos ensina que a ira do servo de Deus diante dos planos realizados do Senhor demonstra a necessidade de transformação do seu coração. Que essa ira do servo de Deus pode levá-lo a atitudes e atividades egoístas, insensatas e infrutíferas. Mas que pacientemente o Senhor ensina lições através da sua criação, a fim de transformar o coração do seu servo. E Deus pergunta de novo para Jonas: é razoável essa sua raiva por causa da planta, Jonas? E Jonas diz: eu quero morrer. É tão razoável que eu quero morrer. A gente vê outros personagens da Bíblia falando em morrer também, como Elias, como Moisés, como Jó. E tudo isso está associado a uma falta de sentido para a vida. Jonas não queria viver porque ele não queria viver sem a sua vontade sendo feita. Será que essa não é a nossa postura hoje? A gente só quer viver se for dos nossos patrões, se for do nosso jeito, se for da nossa maneira, se for nas condições que nós gostamos e nos alegramos. Mas o Senhor nos ensina uma lição poderosa nesse texto. No versos 10 e 11, Deus começa a mostrar para Jonas: você está com misericórdia dessa planta que você não fez crescer e não cuidou? Então deixa eu dizer para você, Jonas, eu criei o ser humano. E eu cuido do ser humano pela minha graça. Eu não deveria ter misericórdia do ser humano? Muito mais, sabendo que eles não conhecem a verdade. Eles não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Quarto ensino e último dessa noite nos diz que Deus trata o coração do seu servo mostrando a grandiosidade da sua compaixão em contraste com a mediocridade da compaixão do seu servo. Eu e você somos medíocres na nossa compaixão e misericórdia. Eu e você somos medíocres na nossa compaixão e misericórdia. O Senhor Jesus, vendo as multidões, em capítulo 9 de Mateus, diz que tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Mas ele não ficou parado nessa compaixão, ele disse: orem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. A misericórdia do Senhor se multiplica e se manifesta na compaixão de mensageiros e mensageiras, de trabalhadores e trabalhadoras para o seu reino. E nós poderíamos fazer hoje essa pergunta de uma maneira diferente. Nós poderíamos perguntar
de uma maneira contemporânea para nós. Você está com misericórdia do seu pet? E eu não deveria ter misericórdia de povos que não têm a minha Bíblia na sua língua? Poderia ser uma tradução. Você está com misericórdia do seu bebê reborn? E eu não deveria ter misericórdia de 7.000 povos não alcançados? Você tem misericórdia do seu celular que caiu no chão? E eu não deveria ter misericórdia de 3.000 povos que não possuem a Escritura na sua língua materna? Eu não deveria ter misericórdia desses povos que não me conhecem? Veja a nossa compaixão diante desses povos, meus queridos. 97% dos nossos missionários vão para povos que já possuem a Bíblia, que já possuem igrejas fortes o suficientes para evangelizá-los. E nós enviamos 3% dos nossos missionários para povos não alcançados. 3%. 3%. E esses 3% vão com 1% dos nossos recursos para missões transculturais. Isso mesmo. 30% de 1% vai para 1% dos missionários. E para você ter noção desse 1%, o que é, nós já mostramos aqui, mas para refrescar sua memória, é uma folhinha de orégano numa pizza gigante. É isso que nós damos para missões transculturais. Uma folhinha de orégano para dividir para 3% de missionários. Onde tem gente que não sabe dizer qual é a mão direita com a mão esquerda. Deus é um Deus compassivo e misericordioso. E Ele quer que você tenha o mesmo coração que Ele. Eu não deveria ter compaixão desse povo. Deus quer mudar o meu e o seu coração. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. É por isso que esse livro termina com uma pergunta para você refletir. Esse 1% que a gente dá para missões transculturais e a gente acha que foi muito. Porque é isso que a gente faz, a gente acha que está dando demais. A gente acha que está dando demais. A gente prefere segurar as pessoas, os vocacionados que nós temos aqui na igreja, porque nós vamos ter bons ensinos aqui na nossa igreja, em detrimento de povos que não sabem nada do Senhor Jesus. Esse 1% pode ser também mostrado da seguinte maneira: os americanos gastam mais dinheiro com roupas de Halloween para pets do que nós com missões transculturais. Isso mesmo. Cachorro tem mais roupa de Halloween do que missionário para colocar pão na mesa. Percebe como a nossa compaixão é medíocre? Mas tem uma boa notícia para você. O nosso Deus é o Deus que ensina lições para tratar o coração dos seus mensageiros. E hoje, você é o mensageiro do Senhor. Então trate de olhar menos para a sua vontade e mais para a vontade do Eterno. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa para tratar o nosso coração. E pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-la às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.